Salve, salve rapaziada, estamos chegando aí do canal com mais um vídeo aqui pra vocês. E o futebol tem dessas coisas, né, mano? O Fluminense jogou muito mais que o Lanús, foi desclassificado. O Renato Gaúcho pediu demissão e o Fluminense agora segue sem técnico. Vamos ver o que o pessoal do Jogo Aberto tá comentando sobre esse jogo. Vamos deixar na descrição do vídeo o link como direitos de imagem ao canal Jogo Aberto. E antes da gente reagir a esse vídeo, deixa aqui nos comentários a cidade que você tá assistindo esse vídeo. Por quê? Porque a gente quer saber até onde nosso canal tem chegado. Beleza, rapaziada? Tamo voltando com o vídeo aí, então deixa o like para apoiar o canal. Beleza, rapaziada? Bora lá. Se o Fluminense estivesse mal no Brasileiro, eu não estaria saindo. Como o Fluminense está bem, vou sair para descansar minha cabeça e deixar alguns gênios da internet continuar falando sobre futebol, já que entende pra caramba. Boa noite. Obrigado, Renato. Vamos analisar o que aconteceu ontem. Ele deu a coletiva como técnico do Flu, falou sobre a eliminação e no final ele solta literalmente a bomba. Não estou mais no Fluminense, vou descansar. E os gênios da internet, eles que continuem criticando, falando o que tem que falar. Então, ele deu um recado provavelmente para alguém, endereçado para alguém ou para muitos, talvez não seja uma individualidade, e deixou o Fluminense. Depois o Flu anuncia oficialmente que ele está fora. E fato é, se esperava muito essa classificação. Na Copa do Brasil, quando o Flu perdeu para o Bahia por 1-0, reverteu em casa, contou com o apoio da torcida. E ontem no Maracanã não deu certo, sai na frente, cria mais oportunidades da primeira etapa, mas no segundo tempo deu espaço, trocou jogadores e o Lanús foi lá, empatou, já tinha vantagem e está classificado. Edu Dracena, o que muda a partir de agora no Fluminense, que está na Copa do Brasil e tem uma situação intermediária, não é ruim no Brasileirão? Renata, que surpresa essa declaração do Renato. Ninguém imaginava e nem esperava uma situação como essa, até porque o Fluminense, na minha opinião, vem fazendo uma boa temporada, né? Chegou nas finais aí da Sul-Americana e na Copa do Brasil também, foi sim eliminado ontem. No meu ponto de ver, não merecido, mas o futebol é isso, no futebol não tem justiça, tem competência, né? Então eu vejo que vai ser uma pena para o futebol brasileiro e também para o Fluminense, porque agora vai ter que correr atrás de um treinador acabando a temporada. Mas, enfim, é o que temos por momento. Agora, falando do jogo em si, Renato, o primeiro tempo do Fluminense foi muito bom, né? Criou inúmeras chances, né? Não foi feliz em algumas, foi feliz em uma, né? Do Canóbio, que acabou fazendo o gol. Começou bem o segundo tempo, mas parece que não é questão das mudanças do Renato Gaúcho. Eu acho que ele fez certo de mudar, mas só que quando você muda um time, você não imagina que, de repente, o jogador não entra da forma que você imaginava. E aí, sim, acabou abaixando a guarda e também acaba tomando gol. E aí, sim, a questão que eu vejo, Renato, a questão da torcida de jogar junto com o time. Infelizmente, ontem a torcida jogou contra o time fluminense. E aí acabou enervando a equipe, acabou que a equipe se desfazendo dentro do campo, virou uma bagunça. E aí aconteceu essa eliminação. Muito triste, realmente, mas eu vejo ainda que o Fluminense tem condições aí de fazer pontos aí no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Olha, já já o Cicinho e o Ronaldo vão se manifestar, só que vamos ouvir outra vez Renato Gaúcho. Acabou o futebol. Acabou o futebol com as redes sociais. Acabou. Tanto para o jogador como para o treinador. Hoje em dia é uma guerra de críticas. Essas perguntas todas de alguns gênios da internet, que muita gente vai atrás desses gênios, alguns torcedores também. Então, eu acabei, antes de vir para cá, de pedir demissão para o presidente. Então, a partir de agora, vai estar um outro cara aqui, eles vão fazer as mesmas perguntas para ele, eu quero ver as respostas que ele vai dar. Eu quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou o time da cabeça dele. Então, eu sempre procurei fazer o melhor possível pelo clube, em todos os sentidos, em todas as competições. Infelizmente, nós temos hoje numa competição, mas estamos muito bem no Campeonato Brasileiro, estamos muito bem na Copa do Brasil. Se o Fluminense estivesse mal no Brasileiro, eu não estaria saindo. Como o Fluminense está bem, vou sair para descansar minha cabeça e deixar alguns gênios da internet continuar falando sobre futebol, já que entende pra caramba. Boa noite. Obrigado, Renato. Que coisa, hein? Saiu mesmo. Eliminado e pediu as contas. Renata fã. Renato, eu sei que você está assistindo o que eu acabei de falar com você.
deixa eu falar uma coisa. Você entrar nessa pilha... ele tá vendo o programa? Tá vendo, tá vendo. Um beijo, Renato. Renato Bebido maluco. Valeu. Você entrar Parabéns, nessa Renato. pilha de internet. Beijo. Tem cara na internet falando que é mais ídolo que outro lá. Tem cara na internet falando que jogou e nunca chutou uma bola. Tem cara na internet falando de clubes que ele torce pra outro. Então, como é que você vai entrar numa pilha dessa, meu Deus do céu? Outro dia eu briguei com um menino aí, que eu falei que ia bater, que ia brigar. Eu fui ver o menino que tinha 12 anos. Falei, meu Na Deus. internet? Então eu dei risada. Você tem que dar risada com esses caras na internet. Tá cheio de cara batendo no peito e falando palavrão aí na internet. E vai tomar processo, hein? E se falar de mim, vai tomar processo. Agora, se for até pra zoar, careca, não sei o quê, só dá risada, brinca, venha. Agora, se parar pra dar, aí você tá batendo palma pra doido dançar, Renato. Tá bom, O seu para time aí. jogando Um muita treinador bola. de futebol, o que se espera é que ele seja o mais equilibrado, que dê exemplo para o grupo, que as diretrizes todas, táticas, técnicas e psicológicas partam desse comandante. O Renato vinha de sucessos, de elogios no Campeonato Mundial e, de repente... Não tchau. foi de repente. Ai, não aguento mais esse povo da Mas não foi de internet, repente, tchau. Rê. Não foi de repente, não. Ele tá incomodado com os caras da internet. Desde a época do Grêmio, que ele Ele já não tá pediu o aqui. boné quando tá ele classificou incomodado. na Copa do Brasil. Ele não pediu o boné quando ele ganhou no Campeonato Mas eles são do Brasileiro. Grêmio, o lugar que ele mais foi ovacionado, tem busto e tudo. Então ele tá incomodado desde mas essa ele não era época técnico com a do Grêmio, internet. ele é técnico do Fluminense, Porque a internet era. é terra de ninguém. A internet, você vai ver lá o cara que tá te xingando, tem 10 anos. Mas tem a questão da torcida. Ele não pode também, cair né? nessa aí. A torcida chamou ele de burro, e se tem uma coisa que o Renato não é, o Edu tocou num ponto muito interessante, é o quê? Os dois jogadores no primeiro tempo do Fluminense que não estavam correspondendo é exatamente o Everaldo e o Hércules, né? O Henrique, o seu amigo. O Henrique, e eu tava ele bem. mudou, colocou o Cano e colocou também O Otávio. o Otávio. Eu não achei que o Otávio entrou mal e a torcida estava vaiando o Otávio. Então a torcida do Eu não Fluminense... gostei No do último Otávio, tá minuto vendo? teve uma bola na trave. A torcida do Herman Fluminense também é muito nhenhenhé. Tem que calmar, porque agora vocês vão ver sem o Renato Gaúcho. Então o treinador faz pra melhorar. Aí a torcida vai e chama de burro. Não concordo Sabe com a quem que postura eles do tinham Renato. lá, Sou ô muito Cicinho? fã do Sabe quem Renato. que o Fluminense tinha lá, que mandou embora na primeira rodada? O Mano. Não, tudo bem. O vestiário tava... Os caras explodiram o vestiário. Exatamente. Chegou o Renato e arrumou. A diretoria também do Fluminense deveria ter se posicionado e falou, olha, essa declaração do Renato, olha, vou pra casa esfriar a cabeça, ele teria que ter ido, esfriado a cabeça e tomar a decisão. Provavelmente hoje ele não tomaria mesmo a decisão. Entendeu? Então, assim, também a diretoria do Fluminense também tá jogando a bronca pra cima do Será Renato que ele aceitou também. assim? A diretoria aceitou assim do nada? Aceitou. Então a diretoria também tem que colocar, falar, olha tudo que o Renato fez. Olha a competição com o Fluminense que ninguém acreditava fez no Mundial. Então a diretoria também do Fluminense se acovardou. Porque deixar o treinador assumir a bronca, falar isso daí e não se posicionar também, agora vai atrás de outro treinador. Porque se ele colocou o cargo à disposição, o presidente poderia ter dito, calma, vai vambora. pra casa, não, dá coletiva, amanhã a gente fala, esfria a cabeça. Ninguém, todo mundo tomou a decisão, pelo que eu entendi, no vestiário. Não, mas aí foi. Foi no vestiário, no lugar que aí não o deveria ser Renato, vamos tomado falar a essa linguagem que todos vão entender. Aí foi a questão do menino emburrado e com o papai que não quer dar o braço a torcer, né? Então o Renato falou, não quero mais. O papai falou, então você não quer, então vaza. Então é mais ou menos isso. A postura deveria ser diferente. Até porque o Renato, ele tomou uma atitude ali de cara quente. que tem sangue, velho. Cabeça quente. Tem O Lanús sangue, ó. não é A das torcida melhores... chama de burro. Sim, mas olha Ninguém só, o Lanús aguenta. não é das melhores equipes da Argentina, Cicinho, não é das mais tradicionais, ok, já foi finalista de Libertadores, tá aí de novo na Sul-Americana, mas o Fluminense tinha condições técnicas e até de talento de jogadores para vencer esse jogo. Começou muito bem. Poderia ter matado já a classificação no primeiro tempo. E aí você perde oportunidades e quem paga o preço é o técnico. Sim, mas só que a questão que a gente bate na tecla é o quê? O Renato, ele tá tentando... ele montou um Fluminense. Olha, o Fluminense perdeu o John Arias, que era o cara que fazia chover no Fluminense. Ele montou um Fluminense competitivo. O Canóbio, que jogou no primeiro tempo. Então, assim, o torcedor não jogando, vê né, isso. Cicinho? Exatamente. O torcedor só quer reclamar. É o que acontece. O Palmeiras perdeu hoje, o trabalho do Abel é ruim? Não é. O Abel tem que sair? Não tem. A questão é, o torcedor deveria ter mais Mas se sair paciência. também é bom. E Ah, também... É o que vai acontecer com o Palmeiras hoje. vai entendeu? sair, vai Então, sair. Mas do assim, a Fluminense. diretoria do Fluminense, na minha opinião, errou mais do que o Renato. O Renato errou, só que a diretoria errou e o torcedor errou muito. Porque chamar o treinador de burro, tudo que ele está fazendo no Fluminense, eu não concordo, não. E toda hora, esse tipo de briga. Começou uma confusão entre torcedores do Lanús, a polícia foi lá, interveio, e aí começou a ter que segurar as pessoas,
gás lacrimogêneo, aquela coisa toda, atrasou e muito o retorno para a segunda etapa. Uma confusão que teve suas consequências. E no final das contas, essa torcida que foi lá, que brigou, que causou, acabou classificada, hein, Rona? Então, eles deram um ataque, fizeram o gol e depois eles começaram só no contra-ataque. É uma equipe que você falou, não tem aquele lastro na competição. Não, mas segunda são vez argentinos, seguido, né, velho? né? E eles marcam, você vê, teve um cruzamento que o menino cabeceou a bola para dentro do gol, tinha 5 dentro do gol junto com o goleiro. Eles sabem recuar, marcar, matar a jogada. Fazer cera. É aquele antijogo. Cara, Só tem uma uma coisa. ombrada com câmera, E a tudo gente- ele colocar a mão no rosto. a gente cai na Vocês pilha. falam muito em vantagem aqui. Qual era a vantagem do Lanús? Não era 1-0? Era E a 1 a gente 0 não e pra dizia, amarrar. não, mas dá pra reverter, é só 1-0. Calma, vantagem é vantagem, gente. Porque se sai o gol e começa a sair todos Não. ali, é que o E nós ataque falamos fica ontem nervoso. aqui que a postura do Lanús não seria a mesma do Bahia. O quê? Se posicionar e ficar aguardando os 90 minutos. Mas- Não, esses times argentinos, eles sabem jogar com o resultado. E foi o que aconteceu. Mas é o que a gente sempre falou aqui. O primeiro gol que o Fluminense tomou lá foi no quê? Num contra-ataque. Foi. Deveria ter matado a jogada. Esse gol foi a mesma coisa. Um contra-ataque que perderam a bola, poderia ter feito a falta. matar a jogada. Então, essa é a questão, de repente, a experiência dentro do campo ali, de orientar, de matar essa jogada, todo mundo posicionava. Então, acho que o Fluminense perdeu para ele mesmo. E ontem foi uma perda de bola do René, né? Que aí gerou Foi. toda a jogada. Enfim, vamos falar de outro confronto da Sul-Americana. A esperança brasileira agora reside apenas no Atlético Mineiro, que vai enfrentar o Bolívar. Então é isso aí, rapaziada. Deixa o like aí pra apoiar o canal. É de graça, mano. Deixa o like, brother. Não custa nada, rapaziada, beleza? Valeu!